nada mais antigo do que essa proposta da reforma da Previdência, porque é aquilo que as elites econômicas, que as elites dominantes do país fizeram o tempo todo com os pobres. Bem, olá pessoal, eu vou procurar falar aqui sobre a reforma da Previdência sem ainda a comissão ter terminado de votar o segundo parecer do relator, melhor dizendo, o complemento do parecer do relator. Mas o que eu acho que é importante, depois nós vamos complementar as informações com outro vídeo, é a gente ter presente aquilo que já está lamentavelmente consagrado no parecer do relator. E eu quero fazer uma observação geral. O governo Bolsonaro e os seus aliados aqui na Câmara, no Senado, dizem que eles estão apresentando a nova Previdência. Eu quero dizer claramente para vocês, é nada mais antigo do que essa proposta da reforma da Previdência, porque é aquilo que as elites econômicas, que as elites dominantes do país fizeram o tempo todo com os pobres. Ou seja, a nova Previdência protege quem de fato tem privilégio e sacrifica aqueles que têm as piores condições de vida, de salário, profissionais e que terão extremadas dificuldades agora maiores para poder se aposentar. Então, eu queria começar, ainda que de memória, tratando daquilo que me parece ser os temas mais relevantes. Primeiro, o governo apresentou a proposta de capitalização. Capitalização ao invés de cada trabalhador e também a contribuição do empresário ir para um tipo de um caixa, que é o da Seguridade Social, eles então separam a Previdência da saúde e da assistência social. Isso está mantido do ponto de vista da contabilidade, atinge o conceito de seguridade. E a proposta de capitalização, o que ela é? É que um trabalhador vai lá e deposita no banco, numa entidade privada, e aquilo vai supostamente render juros e ele então lá no final da vida vai receber. Ele fica sujeito a todo tipo de instabilidade. Se alguém tem dúvidas, é só a gente se lembrar da crise financeira mundial que começou nos Estados Unidos da América em 2008, 2009. Aquilo fez com que associações de previdência complementar, por exemplo, no Chile, perdessem 60% em média dos seus ativos. Quem que vai repor aqueles ativos? Ninguém. Perderam. Nunca mais. E nesse aspecto, tanto pelo debate que nós fizemos, quanto também por divergências entre eles, o próprio relator retirou do seu parecer. Então, esta é uma vitória momentânea, entretanto, nada está garantido para um futuro que nós não sabemos ainda quando será, porque o governo fez questão de divulgar que vai mandar nova proposta de emenda à Constituição para tratar somente da capitalização. O que nós desconfiamos? Como a capitalização era e é algo tão violento, onde 30 países aderiram ao sistema de capitalização, em pouco tempo, 18 voltaram atrás, segundo o relatório da OIT, Organização Internacional do Trabalho, então ficava de fato indefensável, inclusive por pessoas que defendem reforma da Previdência. Então, de qualquer maneira, esta é uma batalha que ficou adiada. Segundo ponto, para demonstrar que a proposta ela é cruel, eu vou pegar o exemplo do chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. Esse benefício ele protege quem não tem aposentadoria. A pessoa trabalhou a vida inteira, mas não consegue pagar. Bom, então o Estado brasileiro, através da Previdência e, portanto, desse tipo de benefício, protege, porque qual que é o conceito da aposentadoria? No final,
da vida laboral de qualquer um, até certo ponto, independente da idade. Se alguém sofre um acidente grave, com 30 anos ele já não tem mais condições de trabalhar. Portanto, é uma sociedade solidária e tem que ser assim, ainda que em valores bem restritos, né? Mas de qualquer maneira há uma proteção. O exemplo é que hoje 82% dos idosos brasileiros estão protegidos pelo benefício de um salário mínimo. O que primeiro tentaram o governo na sua proposta, repito, cruel, é que o benefício de prestação continuada eles tentaram nos enganar e ao povo. Ao invés de começar a pagar aos 65 anos, eles anteciparam para 60, com um detalhe, pagando R$400 por mês, R$400, e não tendo nenhuma previsão de reajuste. Bom, a pessoa teria que trabalhar então dos 60 aos 70 anos, e se sobrevivesse, ou se sobreviver, a partir de 70 passaria a receber o salário mínimo. É uma, digamos, é uma operação contábil. É fácil, através da tábua da vida, da expectativa de vida, da sobrevida após a aposentadoria, eles calcularem, e qualquer um de nós também, saber quanto é que a pessoa vai viver após os 70 anos de idade. Ou seja, eles tentaram antecipar para, vamos falar de forma popular, adoçar a boca das pessoas e ao mesmo tempo economizar durante 10 anos. E quem sobreviver vai receber pouco tempo depois, porque de maneira geral, até nisso o pobre paga o preço da pobreza, morre primeiro. Bom, em que pé que está hoje? Nós conseguimos manter o vínculo, essa era a briga principal do BPC vinculado ao salário mínimo. Entretanto, o que o relator acrescentou? Para alguém receber o benefício de prestação continuada, a sua família não pode receber mais do que um salário mínimo. O absurdo chega a tal ponto que ontem eu vi um vídeo, ele é emocionante, eu não tive coragem de mandar ele para frente, onde uma mãe, ela mostra o filho, eu não vou dar o nome do filho, mas é um jovem de 19 anos, que vai fazer 20 em breve tempo, e na condição de um deficiente grave, fez craniotomia, não consegue falar, não consegue andar, é totalmente dependente. Antes até da aprovação dessa famigerada reforma, cortaram o benefício desse jovem, porque ele merece por ter a condição que tem, e a gente lamenta, enfim, mas são os desígnios da vida. E a mãe, ela segura o choro o tempo todo, dizendo que, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a família, os filhos. Bom, isso então agora ganha requintes de crueldade, porque esta mãe, o filho nessa condição recebeu durante o período do jeito que está. A mãe trabalhando, não vão receber. Não vão receber. E aí eu quero entrar na pensão por morte. A pensão por morte garante 60% da média da contribuição daquele que morreu. Normalmente a mulher vive mais. Então eu vou chamar a pensionista para facilitar, mas pode ser também o pensionista. Se o casal, ambos tiverem aposentadoria, morreu um, vai ter que escolher qual é a maior aposentadoria. Vamos falar claro, se fosse um casal de servidor público que ganha muito, ganha o teto, juiz, por exemplo, para dar um exemplo claro, ou das áreas do judiciário ou qualquer outra área, seja também do legislativo, onde for. Você, digamos, você ganha no legislativo, digamos, se alguém ganha o teto de R$39 mil, se perder 39, eu acho que ainda dá para viver bem. Agora,
que se tiver aqui um que ganha 1,5 salário mínimo e outro ganha 2, você cortar, a luz vai continuar sendo cara, o gás vai continuar sendo caro, os remédios continuarão sendo caros. Normalmente os aposentados são esteio para filho desempregado, portanto para as crianças, para os netos e assim vai. Então repito, a pensão garante apenas 60%. Só vai receber, digamos, 100% se tiver pelo menos 4 filhos. Por quê? 60 se ficar viúva, 70 se tiver um filho, 80 2 filhos, 90 3 filhos, só vai receber 100% se tiver 4 filhos. O que, do ponto de vista da lógica contábil insensível do governo, é ter que sustentar 4 filhos, evidentemente que é uma situação tão grave quanto você receber 60% sem filho nenhum, no caso, o viúvo ou a viúva. Eu vou falar de outro aspecto, que é mais difícil, talvez, para alguns, entender a dimensão disso. Todo o sistema de seguridade social, repito, aposentadoria, saúde e assistência social, sai da Constituição. Houve uma desconstitucionalização. Bom, o que altera se sai da Constituição e vai para a lei? Algumas coisas ficaram constitucionalizadas, não necessariamente as boas. É que quando você tira da Constituição, é fácil você alterar, porque são leis ordinárias. Com maioria simples você altera. Na Constituição, você precisa de um quórum qualificado para poder fazer alteração. Quarto elemento que eu creio ser importante. Há uma previsão de a idade mínima para os trabalhadores rurais. As regras atuais é 60 anos para homens e 55 para mulheres. O governo queria alterar, queria igualar. O relator manteve 60 para homens, 55 para mulher. O governo queria e propôs a exigência da contribuição de R$ 600 por grupo familiar. Todo mundo sabe que a atividade rural ela é sazonal, ela é sujeita ao tempo. Nem todo mundo consegue pagar seguro safra e por aí vai. Bom, o que vai ser regulamentado por lei? Vai ser uma contribuição proporcional ao produto comercializado. Falta, portanto, um ponto que será discutido posteriormente. Bem, o governo propôs acabar com o abono salarial. Abono salarial tem um valor de um salário mínimo, pago no final do ano para todos os trabalhadores que ganharem até 2 salários mínimos. Bom, claro, digamos, imagina você tirar dos mais pobres uma quantia tão pequena. O relator, depois de tanto debate, ele alterou e estabeleceu que o limite para receber o abono salarial seja de R$ 1.364, pouco mais de um salário mínimo. Agora vamos para questões também gerais. Todo mundo já percebeu que acabou a aposentadoria por tempo de contribuição exclusivamente. Porque hoje, um homem que tenha pago durante 35 anos, independentemente da idade, ele pode se aposentar. No caso da mulher, 30 anos.
significa que seja fácil pagar, mas se conseguir, se aposenta. Então acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, porque foi introduzido também no regime geral, porque para servidor público já existia a exigência de idade mínima para se aposentar. Então vai ser uma combinação para o regime geral. O regime geral é aquele que trata dos trabalhadores da iniciativa privada. Nós temos dois sistemas, o regime próprio, que é para o servidor público, o regime geral, que é para a iniciativa privada. Vai para a Constituição a exigência da idade mínima. Eu acabei de dizer há pouco que o fato de manter algumas coisas na Constituição não eram necessariamente coisas boas. Aqui está o exemplo. Então mantém a proposta do relator, 65 anos de idade mínima para o homem e 62 anos de idade mínima para a mulher. Bom, só que até que uma lei disponha de como será a exigência de contribuição, o governo propôs que o tempo de contribuição, além da idade mínima, repito, o tempo de contribuição deveria ser de 20 anos. Quem conseguir pagar por 20 anos recebe 60% de toda a média. Eu vou explicar. Hoje, quem contribui, digamos, durante o período que é exigido, a média do seu benefício é sobre 80% das melhores contribuições. Você dispensa os 20% de pior contribuição. Portanto, a média é boa, melhora. Agora não. A média será de 100% das contribuições, incluindo as piores. Significa que vai baixar o benefício de todo mundo. Então, primeira coisa, todo mundo vai ter a média rebaixada. Segunda coisa, e aí, depois de muito enfrentamento, o relator reduziu para a mulher, reduziu frente à proposta do Bolsonaro. O Bolsonaro queria 20 anos para homem e para mulher. O Guedes, esse povo aí. Agora não. Agora o relator, ouvindo e tal, e pressão, ele manteve mulher com 15 anos e o homem ele manteve 20 anos, que é igual o que o Bolsonaro queria e quer. Diante disso, o que ocorre? Hoje tem estudos que demonstram que a cada ano trabalhado, no caso do trabalhador da iniciativa privada, ele consegue pagar 9 meses. Eu vou recuperar o que eu já falei e acrescentar mais coisa. Eu disse, quem contribuir com 20 anos recebe 60% da média. E quando que ele vai receber 100% da média? Porque hoje, se contribuir 15 anos, recebe 100% da média das 80% das melhores contribuições. Ou seja, recebe integral. Agora não. Se pagar 20 anos, vai receber apenas 60%. Só receberá 100% da média total quando completar 40 anos de contribuição. Aí eu fiz uma conta simples, que vocês podem fazer também. Se a cada ano trabalhado, um trabalhador paga somente 9 meses, porque ele fica desempregado, ele demora para arrumar outro emprego, e se ele conseguir arrumar emprego até o final da vida, ele vai ter que trabalhar até os 71 anos e meio de idade. A conta é simples. Se ele começar com 18 anos, para ele contribuir 40 anos, ele não leva 40 anos trabalhando apenas, ele vai ter que trabalhar muito mais. Depois vocês podem fazer a conta, não é tão fácil de compreender, mas é só para vocês entenderem o seguinte, eu já disse que todo mundo vai receber menos, agora eu estou provando para vocês, todo mundo da iniciativa privada vai ter que trabalhar muito mais, correndo o risco de não conseguir pagar os 20 anos. Por quê? Quando o Temer mandou proposta igual, a Folha de São Paulo, foi em 2016, 2017, a Folha de São Paulo fez um levantamento de quem já estava aposentado e disse, se mudar de 15% para 20%, 79% não consegue se aposentar, não conseguiria se aposentar. Hoje nós temos pelo menos 13 milhões de desempregados, portanto a dificuldade é infinitamente maior. São 13 milhões de desempregados
se você somar aí os chamados desalentados, que é aqueles que procuram emprego e não conseguem, e mais os subutilizados, que é quem faz bico, quem trabalha sob essa nova tragédia imposta no governo Temer, que é o contrato de trabalho intermitente, nós temos 28 milhões de brasileiros que ou não ganham nada, ou não conseguem ganhar sequer o salário mínimo. 28 milhões. Então, para aposentar, tendo que pagar durante 40 anos, é fácil imaginar e, portanto, concluir. Bem, o cálculo pensão por morte eu já falei. Eu estou tentando escolher aqui rapidamente, ainda que seja demorado, para a gente pelo menos passar uma ideia, mas eu já disse no início, eu quero retomar para ver como ao final nós vamos ficar após a votação na comissão especial. Bom, no caso dos professores, foi colocado no artigo 201 da Constituição Federal a possibilidade de aposentadoria diferenciada, porque a proposta do governo era exigência de 60 anos, inclusive para professor do ensino primário, básico, 60 anos tanto para homem quanto para mulheres. O relator também, por tudo aquilo que foi pressionado, as professoras ele reduziu para 57 anos, mas as mulheres de maneira geral serão as maiores prejudicadas, porque houve alteração na exigência da idade mínima. Bom, aqui tem uma malandragem, que esse é o termo exato, que a gente precisa explicar. O governo faz propaganda, e os seus áulicos aqui no Congresso repetem como máquina. Por quê? Eles fizeram uma pegadinha, dizendo o seguinte: olha, nós vamos reduzir a contribuição de quem ganha até um salário mínimo, portanto nós estamos protegendo os pobres. E fazem uma conta que, ao invés de pagar 8%, pagando 7,5%, no final do seu período laboral terá economizado de 2 a 3 mil reais. Só que eles fingiram que esqueceram. Eu vou repetir, fingiram que esqueceram, porque eu queria enganar. Mas nós demonstramos que é o seguinte: eles falam que reduziu de 8% para 7,5%, mas não dizem que a pessoa vai ter que contribuir mais 5 anos no caso do homem. Na hora que você considera também 5 anos a mais de contribuição, qual é a conclusão? Mesmo aqueles que ganham um salário mínimo pagarão mais. Não perdoaram ninguém, nem deficiente, nem quem não consegue se aposentar e nem tampouco quem ganha um salário mínimo. Bom, gente, como agora a gente começa a entrar, e eu estou aqui falando bastante de memória, eu preciso ver melhor como vai ficar agora a votação, e a gente vai retomar. E quando a gente for retomar o tema da Previdência, mesmo que demore mais, eu vou avaliar, e vocês podem até depois fazer sugestões, a gente pode fazer, digamos, 10 abordagens. Faz a primeira de 3, 4 minutos, explica alguns itens. Depois faz mais 3 ou 4 minutos, outro item. Porque eu sei que fica longo. Quando a gente vai debater Previdência por aí, demora 1h30, e eu não tenho, portanto, aqui a pretensão de esgotar. A única coisa, e eu quero encerrar, que eu quero, digamos, encerrar com isso, é dizer o seguinte: se não conseguirmos fazer uma pressão maior fora do Congresso, tudo indica que o acordão vai sair. Vocês sabem que o governo está pagando não sei quantos milhões de reais para os deputados que votarem a favor da reforma da Previdência na comissão especial, e vai pagar outro tanto quem votar no plenário.
É isso que é a nova política. Nunca foi tão explícito. Portanto, um abraço para vocês.